Boa noite a todos. É um prazer tê-los mais uma vez aqui na nossa casa. Hoje nós teremos uma palestrante, que é a Valéria, que vai falar a respeito da nossa caminhada evolutiva. E hoje convencionou-se por ser aí uma data especial, né? Mas esse especial, a gente tem que analisar o seguinte: como a doutrina espírita é uma doutrina que sempre nos encaminha para a reflexão, né, e sempre procura nos tirar dessas coisas que vêm por tradição, que a gente fica, né, ligado a elas, a gente tem que pensar o seguinte, que mãe, né, a fralda suja do bebê é diária, a comida que se faz, né, o lanchinho gostoso, é diário também. Então o dia de mãe é todo dia, né? Mas como convencionou-se, né, que seria um dia no ano, né, por questões de venda e outras tantas, então fica aqui já os nossos parabéns para as mães, né? Mas sempre com esse pensamento de que dia de mãe é todo dia, e os pais também, né, e filhos passem a pensar dessa forma. Então já é um início assim de reflexão, e agora a gente pode ir se interiorizando para a gente se colocar no clima para receber o que a nossa irmã Valéria vai passar para a gente. Então vamos pedir aos nossos amigos espirituais que nos direcionem os bons fluidos, para que tudo transcorra numa forma agradável, de fácil entendimento, que a nossa irmã seja inspirada e que tudo transcorra de uma forma bem produtiva. Muito obrigado e que assim seja. Então, conosco, com vocês aí, a nossa irmã Valéria. Vamos aproveitar, né? Boa noite a todos. Vamos aproveitar mais uma oportunidade que a gente tem de estar aqui na Casa Espírita, de refletir. E é muito bom, né, a gente ter essa, como disse o Kleber, a gente usar tudo, né, o que a gente conhece, o mundo em que a gente vive, para a gente realmente refletir, para a gente realmente questionar, filosofar, né, porque é importante essa coisa de filosofar. E muitas vezes, em algum momento da nossa vida, ou a maioria, né, de nós aqui no planeta, não tem tempo para refletir sobre algumas coisas, né? Tá sempre muito atarefado, então a gente levanta, a gente dorme, a gente trabalha, e a gente fica nesse processo em que as coisas vão acontecendo, as coisas vão se sucedendo, e a gente não para refletir, a gente não para filosofar, né? Que é importante, porque a filosofia é quem questiona, é quem pergunta, é quem busca, né, respostas para que a gente saiba das coisas. Então hoje eu fiquei pensando o que a gente vai falar. Eu fiquei pensando na nossa caminhada evolutiva. Afinal de contas, né, nós somos alguém, alguma coisa, né? Nós estamos aqui hoje, somos individualidades, somos espíritos, como a gente aprende com a doutrina espírita, né? Nós somos individualidades que fomos criadas, né? Nós existimos, né? Pensamos, logo existimos. Então a gente se pergunta, mas por quê? Né? Por que de mim? Por que da gente? Por que dessas coisas? Né? E a gente fica perguntando, se questionando. Bom, a gente existe, né? É um fato. A gente tem pensamentos bons e ruins, a gente tem sentimentos que são bons e ruins também. Amamos e odiamos, perdoamos e não perdoamos, né? Nós temos tudo isso. Então, quem nós somos? O que, afinal de contas, nós estamos fazendo aqui? E é claro, se a gente existe, é porque alguém nos criou, né? Alguém ou alguma coisa nos criou, né? E a gente, com o nosso entendimento, a gente sabe, através, né, das religiões, da história, e através também dos esclarecimentos que os espíritos vieram nos trazer, que é Deus, né? Deus é a inteligência suprema. Foi o primeiro questionamento, né? O primeiro pensamento ali de Kardec, quando pergunta aos espíritos: o que é Deus? Não quem é Deus, né? Porque o pronome quem
já está determinando que seja uma pessoa, que seja alguém. Mas a pergunta não foi quem é Deus, a pergunta foi o que é Deus. Kardec perguntou primeiro, né, o que abre o livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação, então o que é Deus? E os Espíritos vão lá, nos respondem. E é uma questão que a gente sabe, né, até de cor, mas está lá, ó, basta, a gente vai lá e está lá. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então aqui a gente vê que nós não somos feitos do acaso, a gente não surgiu do nada, né? Nós tivemos um princípio, nós fomos criados, e fomos criados por Deus, que é essa inteligência suprema que nos criou para nos desenvolvermos também em inteligência, porque Ele é a inteligência suprema, nós somos uma inteligência em expansão, somos uma inteligência que precisa ser trabalhada, que precisa ali da moralidade. Então, tudo isso a gente vê, a gente não é, né, não é por acaso. E aí, na questão número 10, Kardec pergunta, o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para tanto um sentido. E qual seria esse sentido? Será que é só o sentido da inteligência? Não. Também falta para que nós possamos entender e compreender a natureza íntima de Deus, um fator importante, um sentido moral. Nós ainda temos muita dificuldade, né? Nós, na nossa caminhada evolutiva, agora, no presente, somos espíritos ainda com pouco conhecimento, ainda muito próximos do nosso ponto de origem, que é sermos criados simples e ignorantes, com o objetivo de chegarmos à perfeição, mas nós estamos ainda bem no comecinho dessa caminhada. Então nós não temos esse sentido moral, esse entendimento do que realmente seja Deus, do amor, dos seus atributos. E aí a gente vem para a questão 13 e está lá. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? E olha o que respondem os espíritos. Do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo. Mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e às vossas sensações, não dispõe de expressões. A razão vos diz que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo, pois se tivesse uma de menos, ou que não fosse em grau infinito, não seria superior a tudo e, por conseguinte, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve estar sujeito a vicissitudes e não pode ter nenhuma das imperfeições que a imaginação é capaz de conceber. Não é que é um mistério, não. No dia que nós avançarmos nessa caminhada evolutiva, avançarmos em inteligência, avançarmos em moral, nós vamos compreendendo cada vez melhor quem é realmente, o que é Deus, né? O tamanho dessa potência, porque essas palavras, eternidade, infinito, não cabem muito nas nossas ideias limitadas, né? Nós somos espíritos que estamos aqui numa experiência corpórea, estamos aqui aprendendo, evoluindo, mas ainda falta muita caminhada pela frente para a gente poder penetrar aí essa natureza íntima de Deus. Mas aqui, claro que com os esclarecimentos dos espíritos, já é um avanço, porque muitas pessoas, muitos irmãos ainda compreendem Deus de uma forma muito equivocada, como se Deus privilegiasse um povo, como se Deus privilegiasse um grupo que faz isso ou faz aquilo, e de forma nenhuma. Os seus atributos, os atributos aqui de Deus, ser eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso e soberanamente justo e bom, é para todos. Não há um Deus que privilegia, que escolhe, não.
Deus é a inteligência suprema e tudo, e todos que Ele criou, tudo, né, o que é obra da sua criação, tem esse cunho da perfeição, da beleza, do amor pleno. Então nada do que Deus criou é para dar errado. Nós fomos criados para dar certo. Mas isso vai depender também da nossa caminhada, do que nós vamos fazer com os conhecimentos que nós temos. E é importante, porque a gente tem a oportunidade de estar na casa espírita, de conhecer a doutrina espírita, de estudar, de refletir, de questionar todos esses ensinamentos que Deus quis que a humanidade já tivesse e que os espíritos vieram nos trazer. Mas o que nós fazemos com isso? Todo esse conhecimento tem que ser um grande recurso que nós possamos utilizar para o nosso benefício, para o nosso crescimento, né, exercendo as nossas atividades e também ajudar ao nosso próximo. É para isso. Esse conhecimento espírita é para nos melhorar. Não é para nós continuarmos achando que Deus beneficia um e esquece dos outros. Não, claro que não. Todos esses atributos aqui de Deus demonstram uma estabilidade. Há uma estabilidade, há um contexto em que as coisas estão inseridas. E é claro, se Deus é a inteligência suprema, infinito, né, na misericórdia, no amor, nada que Ele criou é sem um objetivo e sem um objetivo de atingir a perfeição na nossa caminhada. O que nós chamamos de matéria está lá sendo trabalhada a matéria, o princípio inteligente está sendo trabalhado no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, e até chegarmos até a humanidade, até chegarmos a espíritos com consciência, com livre-arbítrio. Então tudo na natureza está submetido a essas leis, nada escapa a essa infinita bondade, a esse infinito amor, a essa infinita misericórdia. Por isso que nós devemos aprender a amar tudo que Deus criou, amar os nossos irmãos, respeitar a natureza, porque tudo isso que nós olhamos com essa harmonia foi criado por Deus. E nós temos que aprender a respeitar tudo, temos que aprender a respeitar essa obra grandiosa. Essa estabilidade, né, que rege o micro, que rege a nossa vida material, que rege as nossas células e que também rege os universos. Não são leis diferentes, né? As leis divinas são eternas, imutáveis e estáveis. Não há instabilidade uma hora, não, tudo funciona submetido às mesmas leis, nós também. O nosso crescimento, a nossa caminhada evolutiva também obedece a essas leis. E essa estabilidade que a gente encontra quando a gente estuda os atributos de Deus, quando a gente estuda, né, a lei do trabalho, a lei do progresso, a lei de conservação, a lei de destruição, todas essas leis que a gente estuda são uma rede, né, de sustentação. Claro, se Deus nos criou, Ele também criou leis as quais vão reger, né, a nossa vida, a nossa caminhada. Então nós não estamos soltos aí, está tudo um caos, está tudo perdido. Não. Nós precisamos abrir um pouco, né, os nossos horizontes, ver as coisas com um contexto um pouco maior. Nós temos dificuldade de fazer isso? Temos, porque, né, nós somos espíritos livres, né, que temos uma caminhada, mas que quando a gente vem aqui para a matéria, quando a gente encarna, a gente fica circunscrito, né, os nossos sentidos ficam aqui circunscritos aos nossos 5 sentidos. A gente fica um pouco com as nossas potencialidades espirituais embotadas, limitadas, mas mesmo assim, a gente precisa se esforçar para ver as coisas de uma maneira diferente, porque sem esse contexto mais ampliado, só limitado ao nosso dia a dia, as coisas que a gente vê acontecendo no nosso mundo, gera muito desânimo, gera muita desesperança, a gente fica, meu Deus, não tem nada, tem mais jeito, é tudo assim, é tudo difícil, né? O contexto de política, o contexto do mundo em si.
né, de tantos irmãos passando aí por dificuldades, em guerras. Então, se a gente fica limitado a esse entendimento, as coisas ficam mais difíceis, a gente tem um pouco mais de dificuldade. Mas à medida que a gente entende realmente que Deus criou tudo para a perfeição, esse é um momento em que nós estamos passando realmente de crise. Nós passamos isso individualmente, né? Tem momentos na nossa vida de dificuldades, em que a gente tem as nossas maneiras de pensar abaladas, né? As realidades que nos cercam às vezes nos pegam de surpresa. Então nós passamos por crises que são temporárias, mas que se a gente souber aproveitar essas crises, souber aproveitar os momentos de sofrimento, de dor, a gente com certeza vai aproveitar aquela oportunidade ali de entendimento, de conhecimento, ver com outros olhos, né? Isso é preciso que a gente faça, mas é difícil, né? Porque no momento que a gente sofre, que a gente passa por uma aflição, a gente se desespera, a gente se entrega, né, ao desânimo, a gente se entrega ao pessimismo. E aí, como a sintonia do globo também é essa, aí já viu, né? Mais um pensamento ruim que se soma e a gente vai avolumando esse pessimismo, esses pensamentos ruins que ficam aqui. Então, é importante a gente aproveitar tudo isso aqui para trabalhar o nosso espírito, para poder melhorar. E mesmo nos momentos de crise, de dificuldade, buscar assim um pensamento, não por quê. Porque o porquê, ele traz com ele um questionamento, uma falta de resignação, mas para quê? Por que estou passando para isso? O que eu tenho que aprender com essa situação? Será que fui eu que causei? Será que eu não ordenei direito os meus pensamentos? Será que eu não fui vigilante o suficiente? Então é aproveitar tudo isso, essa reflexão que é importante a gente fazer no nosso dia a dia, porque senão a gente fica nesse ciclo, dorme, acorda, trabalha, se alimenta, dorme. A gente fica assim, né? E o tempo passa muito rápido, então às vezes a gente se atropela. Então é necessário parar, refletir, realmente filosofar, perguntar, questionar. Foi isso que Kardec fez aos espíritos e teve todas essas respostas. Então, tudo, né, o que nos cerca, Deus também sabe que nós precisamos de ajuda. Então, criou leis perfeitas para nos ajudarem. Também designou, né, nós temos também amigos espirituais, como os nossos anjos da guarda, que nos auxiliam, que são importantíssimos na nossa caminhada evolutiva, porque são espíritos mais elevados do que nós, que já têm um pouco mais de esclarecimento, um pouco mais de avanço intelectual, moral, e que são designados, que escolhem, né, essa tarefa para nos auxiliar. E aí a gente vem aqui para o Livro dos Espíritos e está lá 3 questõezinhas sobre os anjos da guarda. E olha como é interessante e como a gente tem que ter essa esperança também que nós não estamos sozinhos, né? Deus, na sua infinita misericórdia, não nos deixa sozinhos nessa tarefa, nessa caminhada. Nós temos amigos que vão nos auxiliar, que vão estar ao nosso lado. E aí vem o questionamento de Kardec, na 489. Há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? Sim, o irmão espiritual. É o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Que se deve entender por anjo da guarda? O espírito protetor de uma ordem elevada. E olha que interessante. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai para com os filhos, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Porque a nossa caminhada, ela é árdua, nós sabemos disso. Nós saímos de um ponto e temos que chegar a outro. Mas temos que nos superar, temos que aprender a amar, temos que conhecer, mas não só conhecer as leis de Deus, temos que praticá-las, né? Exercer a caridade, a indulgência. E nós temos ainda dificuldades para isso, temos, porque nós ainda temos muito mais exacerbado em nós o egoísmo, o orgulho. Nós temos isso.
mas precisa ser trabalhado e não vai ser modificado de uma hora para outra. É trabalho de todo dia, é vigilância, é dedicação, é disciplina, nós sabemos. E tudo começa pelos nossos pensamentos. Então nós temos esse amigo que, olha que tarefa, né? Conduzir, ajudar com conselhos, consolar na aflição, sustentar com coragem. E olha que coisa incrível, que às vezes a gente não se percebe, a gente, por causa da correria, esquece de evocar esse amigo através da prece, de ouvir os seus conselhos, né? Como nós somos agitados, como nós somos ansiosos, como a gente não sabe mais calar, como a gente não sabe mais se aquietar, né? Nós temos dificuldade para fazer isso. É o tempo todo, né? É alguma coisa na internet, é conectado com o WhatsApp. A gente tem dificuldade quando esquece o celular, né? Quando acaba a luz, acaba a bateria. A gente fica, né? Essa semana a gente teve a questão aí do WhatsApp que parou. Meu Deus, acabou o mundo, né? Até apareceu no Facebook uma brincadeira assim que fizeram. Falaram, o WhatsApp parou. Aí a foto de uma mãe com um filho dizendo assim: mãe e filho se reencontram depois de dias convivendo na mesma casa. Olha que coisa, né? A gente é assim, cada um às vezes num cômodo, né? Conectado, fazendo o seu trabalho, ou jogando, ou com um amigo. E às vezes né, aquela coisa da família, da conversa, do diálogo, a gente vai deixando passar. Né? Opa, e aí quando a gente se vê privado dessa tecnologia, claro que tem seu lado bom, né? A tecnologia é para nos auxiliar. Né? Foi criada pelo homem para suprir as nossas necessidades, mas nós temos, como tudo, saber usar tudo isso, né? Não ficar dependente dessas coisas, porque no dia que elas nos faltam, a gente fica aí se sentindo órfão e se sentindo completamente perdido, né? E conduzir o seu protegido, olha que interessante, porque muitas vezes a gente se questiona em algumas situações com que a gente se depara na nossa vida, no nosso dia a dia, que a gente vê, né, algumas pessoas passando por certas coisas, a gente pensa logo, meu Deus, mas cadê o anjo da guarda dessa pessoa? Porque a gente atribui a ele a tarefa de nos proteger. Não, ele tem que nos proteger do mal, de nos como se fosse proteger de uma tal forma que a gente fica blindado. Não, nenhum mal vai me acontecer. Se acontece é porque o anjo da guarda não está presente. Não é assim. Ele é um espírito superior. A tarefa dele é igual a tarefa de um pai para um filho, né? De uma mãe. Hoje a gente comemora o Dia das Mães. Qual é a tarefa da mãe? Não é conduzir o seu filho? Não é mostrar para ele o melhor caminho? Conduzir é diferente de vivenciar, porque o anjo da guarda não faz isso. Ele aconselha, ele instrui. Ele sabe que, às vezes, muitas coisas difíceis na nossa vida vão ser úteis para nós, vão nos trazer benefícios, embora a gente não enxergue ainda dessa maneira, mas ele sabe. Então, ele não protege no sentido de nos esquivar das dores, das dificuldades, não. Ele nos auxilia, nos dá ânimo, nos fortifica. Ele conduz com os seus conselhos. Quantas vezes? Né, os pais e as mães aconselham, falam e a gente não ouve, a gente não escuta, a gente acha careta, a gente acha chato, ainda mais quando a gente é mais novo. Né? E depois, quando a gente fica adulto, ou depois quando a gente é pai e mãe, a gente fica assim, meu Deus, que trabalho teve meu pai e minha mãe comigo. Né? Aprende que falar não é necessário. Eles sabem, eles têm um pouco mais de experiência, mas muitas vezes os pais conduzem, educam, esclarecem, mas aquele filho, aquele espírito ali não ouve os seus conselhos. E o que o pai e a mãe vão fazer? Não há o que fazer. Né? É auxiliar, é estar do lado, mas cada espírito, cada filho vai ter que ter a sua experiência. Como nós, o anjo da guarda sabe do que nós precisamos, nos ajuda, mas muitas vezes, né, nós temos livre-arbítrio. É bom que a gente entenda essa questão do anjo da guarda, porque eles não podem e não interferem nas nossas escolhas. Eles nos ajudam nas nossas escolhas, né? Nos motivam, nos inspiram a fazer as melhores escolhas. Mas a decisão final é sempre nossa. Né? Nós vamos ser livres para deliberar.
A escolha é sua, a escolha é sempre nossa, né? E isso, à medida que a gente vai compreendendo e vai evoluindo, a gente vai vendo que nós somos os responsáveis pela nossa vida, pelas nossas atitudes, pelas coisas que dão certo e pelas coisas que não dão certo. Porque muitas vezes, para o nosso orgulho, né, a gente quer sempre responsabilizar alguém ou alguma situação. Mas nós somos livres para escolher um caminho ou outro. E quando nós fazemos escolhas erradas, o nosso anjo da guarda continua do nosso lado, continua nos apoiando, ele não nos abandona. Né? Nós é que muitas vezes não queremos escutar os seus conselhos, muitas vezes a gente deixa para lá, finge que não está ouvindo. Né? Eles falam através da nossa consciência. Quantas vezes, né, a gente faz escolhas equivocadas, sabe que aquilo lá não vai dar bom resultado, mas a nossa vontade ainda é pouca. Nós não somos firmes ainda na nossa vontade, no nosso caminho. Por quê? Porque nós ainda somos espíritos, crianças, caminhando ainda, e tem hora que a gente nem está de pé ainda, tem hora que a gente ainda está engatinhando nessa estrada, nesse caminho evolutivo. Mas eles estão sempre ali para nos conduzir, para nos auxiliar. Não para fazer o que cabe a cada um de nós. Porque é muito cômodo, né? Eu tenho meu anjo da guarda, ele que se vira, ele que me protege, que é a tarefa dele, que ele escolheu foi ele. Não, ele escolheu por amor se dedicar a cada um de nós, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Então, muitas vezes, em situações difíceis, eles estão ali ao nosso lado, porque a visão deles é muito superior à nossa. Né? Eles sabem que uma situação complicada, difícil, que nos causa aflição, vai mais tarde nos trazer um grande benefício. Ele sabe disso, por isso ele não interfere, ele deixa que as coisas aconteçam e vai estar sempre ali, para que nós estejamos firmes, para que nós sejamos corajosos, porque é preciso muita coragem, é preciso força, é preciso coragem para seguir aí essa caminhada. Mas Deus não nos deixa sozinhos. Né? Temos uma rede aí de sustentação estável, que são as leis de amor, e estamos todos, sem exceção, submetidos a essas leis, que são perfeitas e que visam o nosso objetivo final, que é chegar à perfeição. Tudo, tudo. Por mais que a gente ache que as coisas estejam de cabeça para baixo, e sem essa visão, sem esse contexto ampliado, sem entender sobre a reencarnação, sobre as oportunidades que Deus nos dá para evoluir, a gente acha que as coisas realmente não têm jeito. A gente entra naquele pessimismo que a gente falava agora há pouco. E aí entra a pergunta, né? Aonde afinal nós estamos? Qual é o momento evolutivo nosso e da humanidade que nós estamos vivendo? E aí a gente vai para Gênesis, num parágrafo aqui no capítulo 3, que fala sobre o bem e o mal. E aí tem o item 10 aqui no segundo parágrafo, que vale a pena a gente ler, porque aqui a gente consegue se situar de uma forma resumida, a gente consegue ver como é essa caminhada nossa, né? Tá lá. O destino do espírito é a vida espiritual. Porém, nas primeiras fases de sua existência corporal, apenas tem necessidades materiais a satisfazer. E com vistas a esta finalidade, o exercício das paixões é uma necessidade para a conservação da espécie e dos indivíduos, materialmente falando, né? Claro, são as primeiras encarnações nossas, que nós não fizemos aqui sobre a Terra. Fizemos em planetas primitivos, onde o instinto, onde a necessidade de sobreviver falava mais alto. Né? Então a gente acha que hoje que a coisa está meio complicada hoje, já foi pior. Já foi pior. Nós já estivemos numa fase evolutiva pior, em que os instintos falavam mais alto, em que a gente estava lá lutando para sobreviver na caverna, aquela situação toda que a gente conhece. Então a coisa já foi pior, né? Em planetas piores que a Terra, com menos desenvolvimento, com menos recursos naturais, nós já passamos por lá. Trabalhamos pela nossa sobrevivência e vamos caminhando. Entretanto, saindo desse período,
tem outras necessidades. A princípio, necessidades semi-morais e semi-materiais. E depois, exclusivamente morais. Nós estamos exatamente nessa fase. Nós temos necessidades, né? Como a gente já falou aqui. Nós somos espíritos indestrutíveis, eternos, criados por Deus para evoluir, né? Somos parte da criação. Somos espíritos, individualidades criadas por Deus para evoluir. E temos essas necessidades. A gente já não tem mais aquelas necessidades tão brutas. A gente hoje já tem um pouco mais de evolução material, a gente já tem um pouco mais de tecnologia, já tem um pouco mais de conhecimento, de domínio, né, das ciências. Morais ainda muito poucas, né, porque a gente tem um grande desenvolvimento intelectual. Mas não basta só o desenvolvimento intelectual. Não basta só a aquisição material. Não, até porque a matéria, o nosso corpo, é um mero instrumento do espírito para evoluir, para trabalhar. Então, nós estamos nessa fase que nós temos necessidades materiais. Claro, a gente precisa suprir, né, a nossa existência através da alimentação, através da roupa, através do abrigo. Nós temos isso, mas também já conseguimos entender um pouco também a necessidade evolutiva, a necessidade da moral. Porque a gente tem tudo, né? A gente tem o domínio da tecnologia, né? Hoje a gente está vendo uma coisa que está acontecendo do outro lado do mundo, a gente está vendo acontecer agora, em tempo real. Né? Há uns anos atrás isso não era assim, demorava, né, alguns dias para a gente ter conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, a gente também já começa a perceber que é muito bom usar a internet, é muito bom usar da tecnologia, mas isso não deve substituir as relações que nós temos com os nossos amados, com os nossos entes queridos na nossa casa, com os nossos amigos, no nosso ambiente de trabalho. Jamais a tecnologia vai ser mais importante que ouvir a voz, que estar perto, que dar um abraço. Isso é insubstituível. E nós precisamos ver se a gente não está aí usando de muita tecnologia e usando de pouco amor, de pouco respeito com o nosso semelhante. Isso que é importante. Então a gente percebe a necessidade de algo mais do que a matéria. Quantos irmãos que estão aí com tudo à mão, com todos os recursos materiais à mão, mas não conseguem lidar com aquilo, não conseguem dar um fim útil àquilo, cometem suicídio, estão em depressão, porque não é a matéria. Nós somos espíritos, nós precisamos, nós temos essa centelha divina em nós, que é buscar, né, o conhecimento, buscar o melhoramento. Nessa caminhada, só o material não basta. Nós temos essa necessidade, então hoje a gente já percebe essa necessidade. Né? Nós nos incomodamos, nós somos vítimas muitas vezes da violência. E a gente vê qual é a necessidade. Precisamos da educação moral, precisamos da saúde. Então não são só os bens materiais que são importantes. Precisamos usá-los, mas não achar que ter coisas é mais importante do que ser melhor para o outro. Né? É um vazio, se vive realmente um vazio, né, das ideias, um vazio do porquê de tudo isso, do porquê da existência. Quantos jovens a gente vê hoje se enveredando pelo caminho da bebida, das drogas, porque estão perdidos, desorientados. Né? E a doutrina espírita tem essa missão de nos resgatar, de explicar para nós quem nós somos, da onde nós viemos e para onde nós vamos. Nos ensinar que nós somos espíritos indestrutíveis. Nós somos seres espirituais numa experiência corpórea. Né? Nós não somos um corpo, não. Nós somos mais do que isso. Precisamos olhar e olhar com muito carinho, com muito respeito para a nossa essência, porque isso está sempre conosco.
as coisas boas, né, as virtudes que a gente adquire, que estão conosco, assim como os defeitos, são nossos, são característicos do nosso espírito. Então temos que trabalhar, temos que elaborar o espírito como se ele fosse realmente um terreno que precisa ser saneado, que precisa ser adubado, que precisa ter suas ervas daninhas arrancadas. É essa a nossa tarefa. Quer estejamos no lugar que estejamos, na família que a gente está, convivendo com as pessoas, que a gente sabe que às vezes não é fácil, né, essa convivência, no nosso ambiente familiar. É onde estão os nossos maiores desafios, né, como espíritas, como cristãos, para que nós possamos colocar em prática essas leis de Deus e que Jesus veio nos trazer, veio nos dar o exemplo, bem como, né, os espíritos vieram com essa tarefa de nos mantermos nesse caminho reto, não nos desviarmos, né, porque é muito fácil a gente estar aqui na matéria, a gente é muito influenciado pela matéria, né, e às vezes a gente acha assim, estou tão evoluída, né, já estou tão desapegada. Aí eu experimentei uma experiência dessa agora há pouco, porque eu viajei. E aí eu estava lá, e aquela coisa de mala, peso de mala, não sei o quê. Eu falei, meu Deus. Aí a gente acha que é desapegado, né? A gente fica naquela. Aí você quer comprar as coisas, você acha bonita, aí você fica assim, meu Deus, onde que eu vou botar tanta coisa? Aí depois você fica assim, mas pra que eu tenho que levar tanta coisa? Por que disso, né? E eu me surpreendi assim, Valéria, que tanto apego, né? Aí você traz as coisas, quer trazer uma lembrancinha para cada um, aí quer trazer tudo, parece que o mundo vai acabar. Né, quer trazer tudo um pouquinho para cada um desespero. Aí eu me vi assim, Valéria, meu Deus, que apego. Que coisa terrível, a gente acha, né? Então essas experiências que a gente passa é para isso, para nos testar, para ver realmente, né? Quando a gente gosta muito de alguma coisa, apego mesmo material, e a gente perde aquilo, pronto, parece que perdeu a vida, que perdeu o sentido. Então nós temos sempre que estar aí refletindo e observando como a gente tem agido, né? Porque de uma hora para outra, nós podemos deixar tudo isso. E qual é o nosso nível de apego? Não só com as coisas, mas também com as pessoas. Nós estamos aí nessa caminhada evolutiva, temos amigos, temos queridos que caminham conosco. E de repente, se eles de um dia para o outro não estão mais? É assim. Então, como a gente está trabalhando o nosso espírito se a gente de repente for surpreendido com uma situação dessa? Com uma situação de perda material ou da morte de um ente querido, sem a gente estar esperando? Nós estamos preparados para isso? Nós estamos utilizando o conhecimento espírita para tratar, para nos trabalhar, usando isso a nosso favor ou contra nós? É uma reflexão que nós temos que fazer. E é importante, né, que a gente faça. Então, nós estamos aí, entre essas necessidades semimateriais e semimorais. E depois, exclusivamente morais, né? Quando a gente já tiver mais evoluído, aí a gente vai se preocupar com a evolução moral. Porque a gente sabe que a encarnação ela é necessária para o espírito, mas chega a um determinado ponto que o espírito já adquiriu moralidade, já adquiriu experiências e inteligência, que ele não vai ter mais a necessidade de encarnar, de tomar um veículo físico. Mas ele vai continuar evoluindo. E aí é a hora que os espíritos vão se preocupar exclusivamente com a sua melhoria espiritual, que ainda, né, com a sua melhoria moral. É então que o espírito domina a matéria. Se ele abala o jugo da matéria, avança em sua estada providencial. Aproxima-se do seu destino final. Se, ao contrário, deixa-se dominar por ela, o espírito se retarda, assemelhando-se ao bruto. Nessa situação, o que outrora era um bem, porque era uma necessidade de sua natureza, torna-se um mal. Não somente porque não é mais uma necessidade, mas porque tal se torna nocivo à espiritualização do ser. De modo semelhante, o que é qualidade na criança torna-se defeito no adulto. Assim, o mal é relativo e a responsabilidade é proporcional ao grau de progresso.
né? Então aqui a gente, de uma forma resumida, vai vendo a nossa caminhada. Só que isso aqui, né, é uma forma resumida. Essa caminhada nossa, ela é longa, ela é extensa. Ela se desenrola em várias encarnações, né, em que nós vamos assumir corpos muito diferenciados. Nós, agora, em corpos femininos, temos as nossas missões, temos as nossas tarefas a desempenhar. Mas o espírito também vai, nas circunstâncias apropriadas, de encarnar também num corpo masculino para exercer outras funções, bem como, ora, vamos encarnar num país desenvolvido, ora, num país subdesenvolvido, porque seria muito injusto. Por que as pessoas nascem na Suíça? Por que as pessoas nascem na Europa, onde tudo funciona, onde tudo vai para frente, e outros vão nascer em situações na África, na Síria, por exemplo? É assim? Não. Todos nós vamos evoluir passando por diversas situações sociais. Ora, vamos ter dificuldades materiais a vencer, escolher as provas aí, a pobreza, que vai servir para trabalhar outras coisas no nosso espírito. Ora, vamos encarnar numa posição social mais privilegiada, também com a tarefa de auxiliar as outras pessoas. Então, nós temos muitas situações em que nós vamos encarnar aqui no planeta Terra ou em planetas semelhantes à Terra, porque nós somos espíritos criados por Deus para evoluir. Fazemos isso através da reencarnação em várias escolas, em vários pontos do globo. Tudo, né? A gente vê lá, ó, a nossa galáxia, há bilhões de planetas semelhantes como a Terra. São essas escolas apropriadas ao nosso crescimento, à nossa forma de agir. Então, ali as circunstâncias vão existir para que a gente se desenvolva. Né? Não há, mas isso é em quantas encarnações? Isso está ao critério de cada um de nós, ao critério do nosso livre-arbítrio. Quando nós usamos, e à medida, claro, que ainda nosso livre-arbítrio, ele é um livre-arbítrio relativo, porque é submetido ainda ao nosso momento evolutivo. Nós somos espíritos que temos muito mais defeitos a serem trabalhados do que qualidades. Então, é claro que muitas vezes as nossas escolhas vão estar de acordo com o nosso conhecimento, com as coisas que a gente conhece, com as coisas que a gente acha que está fazendo certo. Mas à medida que a gente conhece, que a gente avança nessa caminhada, nós vamos nos tornar aptos a fazer melhores escolhas. E isso vai nos gerar situações mais favoráveis para o nosso crescimento. Mas isso é gradativo, né? Na natureza, nada dá saltos. Se a gente vai lá e come um fruto verde, Jesus já dizia, vai estragar os dentes. Tudo tem o seu tempo de amadurecimento. Então, nós também não vamos dar saltos evolutivos. Não adianta achar, não, conheço espiritismo, vou sair daqui dessa encarnação, sei tudo, já decorei tudo. Nossa, eu vou sair daqui melhor, já vou merecer ir para outro planeta. Depende do que você está fazendo com esse conhecimento. Se você está se esforçando para usá-lo, que bom! A sua chance de ser bem-sucedido vai ser bem maior. Mas se não, vamos continuar estagnados. Vamos continuar no mesmo patamar, parados no mesmo lugar. Né? Depende de nós, do nosso esforço, da nossa vontade. E a gente viu aqui que, embora seja uma caminhada que queira de nós, né, muito esforço, muita perseverança, nós somos ajudados. Nós não estamos sozinhos. Porque se a gente não fosse ajudado, se já é difícil com ajuda, imagina se fosse sem ajuda. Claro que não. Deus sabe. Nós somos seres inteligentes, em desenvolvimento. Então, nós somos ajudados, né? Há toda uma equipe, há todo um anjo da guarda, um guia espiritual, não importa o nome. Espíritos, amigos que velam por nós, que nos incentivam. E também, do outro lado, aqueles que também vão, né,
não dá tanta força, vão tentar dar uma puxadinha no nosso tapete, mas também são nossas escolhas. Nós é que escolhemos, né? Nós é que determinamos com a nossa forma de pensar, com os nossos sentimentos, quais são as nossas companhias espirituais. Quais são os irmãos que nós estamos atraindo? Nós somos responsáveis por isso. Nós somos responsáveis. E aí, à medida que a gente vai avançando no estudo da doutrina, a gente fica assim, ah, meu Deus, agora eu sei. Agora eu sei. Não tem mais como voltar atrás, né? Então, a gente se torna mais responsável. Eu sei que depende de mim, né? A vibração, a frequência, vai depender de cada um de nós. E faz parte do nosso crescimento. Ora, nós vamos estar melhores, mais harmonizados, mais equilibrados. Ora, não, vamos estar mais desesperançados, mais pessimistas. Vamos dar vazão à nossa inferioridade. Faz parte de nós, né? Temos um lado que precisa ser trabalhado, né? E nós precisamos, nesse processo, aprender a ter amor conosco em primeiro lugar. Nos respeitar como espíritos, respeitar e entender as nossas limitações, né? Sem culpas, sem cobranças, mas responsáveis e conscientes do que é a parte que nos cabe fazer. É importante tudo isso, porque isso é amadurecimento, isso é crescimento, né? Isso nos fortalece como espíritos. E aí, a gente vai agora para o Evangelho. Tem alguns itens aqui que vão falar sobre a lei do amor, né? De todas as leis divinas, a maior delas é a lei do amor. E os espíritos nos vieram falar aqui na instrução dos espíritos, dentro do capítulo amar ao próximo como a si mesmo, um pouco sobre o amor, sobre esse sentimento que nós ainda estamos aprendendo a ter. Porque a gente acha que ama, mas na maioria das vezes o nosso amor é condicionado, o nosso amor é limitado, o nosso amor é dedicado às coisas equivocadas, né? O amor ao material, o amor ao dinheiro, o amor ao poder. E não é esse o amor que os espíritos vieram nos falar, nem é esse amor que é uma das leis e a maior lei divina, que é a lei do amor, né? O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. É o ponto delicado. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida, do que da meta, aquele em que predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, aperfeiçoar esses últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele ao seu mau grado cede. É um imã a que não lhe é possível resistir.
O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem em estado latente nos vossos corações. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verás praticado na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas prédicas, limitava-se a repetir essas suavíssimas palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, porém, a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis a terra, em breve, ser transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Então, é uma lei fantástica, lei de amor. Amar ao próximo como a si mesmo. Precisamos aprender, como eu disse, a nos amar, a nos respeitar, a buscar situações e recursos que nos favoreçam, que favoreçam o nosso crescimento. E deixar essas coisas que nos trazem prisões, que nos atormentam, fazer melhores escolhas. Porque não adianta nada a gente reclamar que as coisas não estão boas, que o mundo é isso, o mundo está aquilo. Mas o mundo, a sociedade, é o reflexo do que nós somos como individualidades. Precisamos trabalhar, cada um de nós, no seu esforço, nas suas dificuldades, né? Cada um de nós sabe onde o calinho aperta, aonde a gente tem dificuldade. E se não sabe, é bom dedicar um tempo a esse autoconhecimento, né? Para que a gente cresça, para que a gente saiba onde a gente precisa melhorar. É necessário esse crescimento, essa reforma íntima. Esse é o nosso objetivo. Estejamos andando a pé ou com o carro do ano, estejamos morando num casebre ou num palácio. Não importa, são coisas materiais. Mas isso independe da posição social. É um trabalho do espírito. E aí eu queria terminar com algumas palavrinhas aqui que eu ontem pensei e me veio como inspiração, e eu vou até ler para não perder nenhum pedacinho. Diante dessa reflexão, né, desse entendimento, do que a gente está buscando aqui, desse conhecimento, não devemos desanimar, achar que esse nosso estado atual, né, de inferioridade é permanente. Não, ele não é permanente, né? Ele é passageiro, vai depender de nós. Muito pelo contrário, precisamos avaliar e compreender quem somos, por que existimos, ficar felizes e continuar perseverantes nesse entendimento. Reforçar a necessidade do autoconhecimento, identificando em cada um de nós o que precisa ser reformado e modificado. Alavancar nossa vontade em evoluir e caminhar com mais firmeza e convicção. Não basta crer, é preciso compreender. E isso a gente faz com uma ajuda maravilhosa da doutrina espírita, porque nos traz uma fé raciocinada. Não há dogmas, não há mistérios. Nós ainda não temos a capacidade de avaliar certas coisas, como a gente viu lá no começo, né? A gente ainda não tem um senso moral apurado para entender, para compreender a natureza íntima de Deus. Mas nós, através do nosso esforço, vamos ser dignos de um dia compreender. Nada é mistério, nada é vetado, não. Mas nós, evoluindo, vamos adquirindo conhecimento, vamos ter a capacidade de compreender tudo isso. Então é a fé raciocinada. A gente tem que crer, mas compreender. Não é porque só está escrito aqui. Né? O nosso irmão José Manuel sempre falava isso, né? Falou, eu vou morrer,
querendo questionar, querendo achar alguma coisa aqui equivocada, né? Ele falava isso, todos nós aqui escutávamos ele falar isso, procurando alguma coisa, e assim, não é porque eu estou dizendo, não, mas é porque eu compreendo assim, e eu acho isso importante para a minha vida. Então vamos usar, porque é um recurso maravilhoso que nós temos à nossa mão. Nos traz paz, nos traz equilíbrio e harmonia para passarmos por momentos de crise, de turbulência, seja individual ou seja na nossa sociedade. Então nós vamos estar aí com os pensamentos elevados, pedir, mudar o nosso estado mental, entrar em prece, pedir para que as coisas no nosso país melhorem, mas começando por cada um de nós, porque não adianta ficar esperando a mudança e as coisas acontecerem de fora para dentro, é de dentro para fora. Então somos nós que vamos mudando, somos nós que vamos evoluindo, e de encarnação em encarnação, a gente vai caminhando mais um pouquinho, vai dando mais um passo para atingir a perfeição, né? Tudo foi criado por Deus para ser perfeito, e nós também. Nós fomos criados para dar certo, para evoluirmos, para sermos melhores, mas vai depender de quanto nós vamos nos dedicar a esse trabalho, né? Boa noite a todos e até a próxima.